Lista de exercício de dilatação térmica, exercício 3. Ao se aquecer de 1 grau Celsius uma haste metálica de 1 metro, o seu comprimento aumenta de 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. O aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal, de medida inicial 80 centímetros, quando a aquecemos de 20 graus Celsius Então esse exercício está dividido em 2 momentos. O primeiro momento, nós aquecemos uma barra, medimos a variação do seu comprimento e queremos determinar então, ou podemos determinar, o coeficiente de dilatação linear dessa barra metálica. Já no segundo momento, nós temos uma barra que ela tem 80 centímetros de comprimento, variamos a temperatura em 20 graus Celsius e queremos saber qual é a variação do comprimento. Um dado muito importante que o exercício traz para nós é que é uma haste feita do mesmo metal. Isso significa que o mesmo coeficiente de dilatação linear que encontramos no primeiro momento pode ser utilizado aqui no segundo momento. Então aqui vamos resolver o primeiro momento desse exercício. Nós temos aqui como dados a variação da temperatura, variou 1,0 graus Celsius. A haste tinha um comprimento inicial de 1 metro e a sua variação, não o seu comprimento final, mas a sua variação, seu ΔL, a variação do comprimento, é de 2,0 vezes 10 a menos 2 milímetros. Vamos anotar esses dados aqui. Nosso L0 é igual a 1,0 metros. Nós temos precisão aqui até a primeira casa decimal. O nosso alfa nós queremos descobrir. Nosso ΔL, nossa variação do comprimento foi de 2,0 vezes 10, vou usar o ponto, vezes 10 a menos 2 milímetros. E a nossa variação da temperatura, o nosso ΔT, variação da temperatura, foi de 1 grau Celsius. Variou um único grau. Perfeito. Da nossa equação, nós temos o seguinte: a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. A nossa variação do comprimento foi de 2 vezes 10 a menos 2. Aqui, antes de resolver isso aqui, está faltando um detalhe. O nosso comprimento inicial, ele está em milímetros. A unidade dele é milímetros. Uma ordem de grandeza aqui base, né? O comprimento inicial está em metro. Não está em milímetro, está em metro. Só o M de metro. Já a variação do comprimento está em milímetro, né? O primeiro M representando, sendo nosso prefixo, representando a ordem de grandeza. Então, mm se lê milímetro. Esse M, nós temos que lembrar que ele representa um símbolo para representar a ordem de grandeza de 10 a menos 3. Então, para que a nossa conta fique matematicamente correta, nós precisamos ter nossas unidades de medidas iguais e na mesma ordem de grandeza. Então, eu preciso escrever esse primeiro M, esse prefixo mili, como 10 a menos 3, então eu coloco ele aqui, 10 a menos 3, e aí continuamos. Igual L0, 1, então só 1, porque aqui já está em metro, aqui está em metro, aqui está em metro agora. Quando eu escrevi o 10 a menos 3, eu estou dizendo que isso é em metro agora, né? Então, o ΔL, para ficar mais aberta a conta, ΔL é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 metros. Esse menos 2 com menos 3, vamos conservar a base, somar os expoentes, ficamos com menos 5 na unidade do metro. Então,
continuando aqui na expressão, 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 é a nossa variação do comprimento, igual ao comprimento inicial em metro é 1 metro, vezes o coeficiente de dilatação linear que nós queremos descobrir, vezes a variação da temperatura, que foi de 1 grau Celsius. Aqui, 1 vezes alfa vezes 1 é alfa, então a resposta que nós obtemos eu vou escrever o alfa aqui desse lado, alfa é igual a 2 vezes 10, conservamos a base, somamos os expoentes, ficamos com menos 2 mais menos 3, mais com menos é menos, então isso é igual a 2 vezes 10 a menos 5, menos 2 com menos 3, menos 5. A nossa unidade de medida para isso aqui será, nós temos aqui envolvidos o nosso problema, deixa eu pegar aqui, azul mesmo. O ΔL, a variação do comprimento, foi dada em metros, igual. A variação do o comprimento inicial é dado em metros. O nosso alfa, nós queremos saber qual é a unidade de medida dele. Então, coloque esse símbolo aqui para representar a unidade de medida. E a nossa variação da temperatura é de grau Celsius, né? A temperatura é dada em graus Celsius. Então, quando nós pensamos em isolar o alfa para obter sua unidade de medida, eu tenho um metro do lado esquerdo, um metro do lado direito, corta. Para isolar aqui o alfa, eu preciso passar o grau Celsius, que está aqui multiplicando, dividindo, e ao fazer isso nós obtemos a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear como sendo 1 sobre grau Celsius, que é equivalente a grau Celsius a menos 1. Né? Então a unidade de medida aqui do coeficiente de dilatação linear representada em grau Celsius é grau Celsius a menos 1. Então aqui nossa resposta, grau Celsius a menos 1 é a nossa unidade de medida. Perfeito, então cumprimos a primeira etapa do nosso exercício e agora vamos para a segunda etapa, ou segundo momento, onde nós vamos encontrar a variação do comprimento, né, da barra, dessa outra barra de um outro comprimento, uma outra variação de temperatura, mas que vai possuir o mesmo coeficiente de dilatação linear, porque é o mesmo material. Dessa forma, então, nós queremos descobrir a variação do comprimento dessa barra. Vamos anotar primeiro os dados que o exercício nos deu. Ele está dizendo que o comprimento inicial é de 80 centímetros. Então, meu comprimento inicial é 80 centímetros. Lembrando, então, que nesse caso, o cent, esse prefixo cent, ele representa 10 a menos 2, então nós ficamos com 80 vezes 10 a menos 2 metro, na unidade do metro. A variação da temperatura é igual a 20 graus Celsius, quando aquecemos de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius. Perfeito. E o nosso coeficiente de dilatação linear para o nosso material, nós encontramos aqui no exercício anterior, aliás, no primeiro momento, né? Não era outro exercício, mas no primeiro momento desse exercício, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Temos os dados que precisamos, a nossa equação vai nos trazer então a variação do comprimento será igual ao comprimento inicial, 80, convertido aqui a segunda parte, vezes 10 a menos 2, vezes coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 a menos 5, vezes variação da temperatura, 20. Eu vou reescrever isso aqui agora da seguinte forma. 80 é 8 vezes 10, então 8 vezes 10, repito 10 a menos 2, repito 2, repito 10 a menos 5, e 20 é 2 vezes 10. Dessa forma aqui, deixando especificado, isso aqui é 80, 10 a menos 2 aqui,
2 aqui, 10 a menos 5 e 20 escrevi aqui como sendo 2 vezes 10. Porque dessa forma aqui agora, eu quero fazer a multiplicação dos meus inteiros. Aqui temos 3 inteiros, temos o 10 também que é o inteiro, mas como temos aqui potências de base 10, vamos utilizar ele na potência. Então eu vou multiplicar 8 vezes 2 e vezes 2 de novo. Nós ficamos com variação do comprimento igual 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes outra coisa que nós temos é os 10, né? 10 daqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Então, vou conservar a base 10. Quando não tem nada em cima, porque é 1, então eu tenho o primeiro 10 elevado a 1, mais o segundo expoente, como é menos, vai ficar menos 2, mais o terceiro expoente, como é menos, vai ficar menos 5, mais o segundo expoente, como não tem nada é 1 também, mais 1. A variação do comprimento vai ser, então, repito, 32 vezes 10, 1 menos 2 menos 1, com menos 5 menos 6, com mais 1 menos 5. Então, menos 5. A nossa unidade de medida da variação do comprimento aqui vai ser dada em metros. Mas no nosso gabarito, as nossas opções, na verdade, só estão em milímetros. Nós chegamos em um resultado em metros, nós precisamos transformar essa resposta em milímetros. Para fazer isso, nós vamos partir do seguinte pressuposto. Se nós queremos 1 milímetro, deixa eu escrever isso aqui para cá, fazer uma barra aqui. Eu sei que 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 2, que multiplica 10 a menos 3. E esse 10 a menos 3 é justamente o meu prefixo mili de milímetro. Então eu posso reescrever o nosso resultado como sendo variação do comprimento igual a 32, que multiplica 10 a menos 2, que multiplica 10 a menos 3 metro. Escrevendo 10 a menos 3 como sendo milímetro, 32 vezes 10 a menos 2 milímetros. Então, lembrando então que o 10 a menos 3 vira o prefixo mili. Ainda não está igual a nossas opções, mas olhando para o meu 32 aqui, o número que mais é semelhante em termos de algarismos é esse aqui, né? Porque nós temos 23, tem um 32 aqui, 56, 75, 76 em decimais, né? Então, quando eu olho para cá, ó, esse 10 a menos 2 vezes 32, ele é já, né, isso aqui, só escrito de uma forma diferente. Porque se eu tenho menos 2 no meu expoente aqui da minha potência de base 10, eu posso andar minha vírgula 1, 2 casas. Fazendo isso, andando a vírgula 2 casas, eu somo 2 no expoente. Então, ficamos com a variação, a variação do comprimento sendo 0,32 milímetros. E aí chegamos no nosso resultado. Deixa eu escrever de uma forma melhor. Aí chegamos no nosso resultado sendo a letra B, 0,32 milímetros. Foi a variação dessa barra nesse segundo momento ao se variar a temperatura em 20 graus Celsius.